É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, vejam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, Facebook, Twitter e o LinkedIn, onde nós disponibilizamos links de outras videoaulas e de outros textos de apoio. Se tiverem dúvidas durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Ouçam o breve comentário em áudio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical da leitura diária da lição, conforme proposta na revista. No sábado à noite, elucide as suas últimas dúvidas assistindo à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Mas, depois de terem feito tudo isto, compareçam à Escola Bíblica Dominical. Tudo isto é apenas preparação da Escola Bíblica Dominical. Estamos neste segundo trimestre de 2015, estudando o tema Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. O comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, as limitações dos discípulos. Nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho segundo escreveu Lucas, que apresenta Jesus como o homem perfeito, como o último Adão, aquele homem sem pecado que veio redimir a humanidade, aquele homem que era compassivo, que era amoroso, que tinha amor pela humanidade, a ponto de entregar a sua vida por nós. E Lucas mostra este Jesus perfeito e compassivo, este verdadeiro médico que veio curar a alma da humanidade. E desde o começo do seu evangelho, Lucas mostra que Jesus veio restaurar a dignidade do homem que ele havia perdido com o pecado. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 52, no Cântico de Maria, o chamado Magnificat, está escrito: depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Jesus vinha elevar os humildes, restaurar a dignidade do homem, retomar a posição de imagem e semelhança de Deus que o homem havia prejudicado com o pecado. Mas lá em Lucas 1,54, continuando o Cântico de Maria, está escrito: auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. É a misericórdia de Deus que restabelece o homem. Lá no capítulo 1, ainda no versículo 74, agora no Cântico de Zacarias, o pai de João Batista, cântico conhecido como Benedictus, está escrito: de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Jesus veio nos libertar dos nossos inimigos, do diabo e dos seus anjos que nos dominam, como nós vimos na lição passada. Jesus veio nos libertar do pecado. É por isso que ele mesmo diz, como está escrito lá em João capítulo 8, se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Nós pudéssemos servi-lo sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. É este o objetivo da missão de Jesus. O homem perfeito e compassivo, que veio libertar o homem pecador dos seus inimigos, que veio elevar a condição do miserável pecador, que veio trazer santidade e justiça ao homem. Então, desde o começo do seu evangelho, Lucas mostra que Jesus é o homem perfeito e compassivo que veio salvar o homem perdido, o homem pecador, o homem que é débil e frágil. E esta é a tônica da nossa lição de hoje. Ao mesmo tempo que Lucas mostra Jesus, o homem perfeito, o homem compassivo, o homem que veio restaurar a humanidade, ele mostra a humanidade perdida, que é limitada, que é frágil, que é débil, que é fraca. A salvação trazida por Jesus é poderosa. Está lá em Lucas 1,69. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Mas o homem, ele é frágil, ele é débil, ele é limitado. E enquanto ele não admitir que é limitado, que é frágil, ele não alcança a salvação. Aí em Lucas 1,51, está escrito: com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Quem se acha forte é dissipado, não alcança a salvação. A salvação é para quem reconhece que é frágil. É por isso que nós precisamos reconhecer que nós somos limitados. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 26, Jesus diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Nós temos que admitir que somos limitados, que somos frágeis, que somos débeis, que precisamos da salvação poderosa que veio através de Jesus. E Lucas, que reflete muito bem a humanidade de Jesus, é o evangelho que mostra Jesus como o homem perfeito, como é o título do nosso trimestre. Este homem que é perfeito, mas que também é compassivo, ele quer salvar a humanidade perdida, que é limitada, que é frágil, que é débil. E Lucas, ao mesmo tempo que mostra a perfeição e a compaixão de Jesus, ele mostra as limitações dos discípulos. E é muito importante esta lição de hoje, irmãos, porque existe hoje um triunfalismo no meio evangélico, uma doutrina triunfalista, que coloca o crente como um super-homem, que coloca o crente como alguém que pode, inclusive, exigir coisas de Deus, que pode, inclusive, perdoar a Deus. Um evangelho do super-homem, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Lucas mostra muito bem isso. O evangelho mostra um homem perfeito e compassivo, chamado Jesus. E mostra homens imperfeitos, frágeis, débeis, que precisam de Jesus. E quem reconhece que precisa de Jesus, alcança a salvação, porque
crê em Jesus como seu Salvador, crê que só Jesus é perfeito, crê que Jesus quer o nosso bem e por isso é salvo. E hoje nós vamos estudar estas limitações dos seres humanos, as limitações que temos e que só Jesus pode suprir. Estas nossas carências, estas nossas imperfeições, que fazem com que nós percebamos que precisamos de Jesus. É por isso que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aquele que crê é débil, é frágil, é imperfeito. É salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. As debilidades dos homens, as fragilidades dos homens, já é mostrada por Lucas quando ele fala sobre a pregação de João Batista. É um tema que não foi tratado no nosso trimestre do Evangelho segundo Lucas, a pregação de João Batista, mas quando João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, prega, ele já mostra a debilidade do ser humano. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 7, diz João: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? O homem espiritualmente é uma víbora, é uma serpente, é mau. O homem é mau, a natureza humana está depravada. E é isso que João Batista pregava. O povo ia se arrependendo dos seus pecados. E João Batista dizia para aquela multidão: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? O homem é mau, é pecador, e para ele está destinado o juízo eterno. É isso, nós precisamos ter essa noção, irmãos. Nós somos maus. Jesus disse isso lá em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem? Nós somos maus. João Batista é bem claro: vocês são uma raça de víboras. Nós somos maus. Por isso nós somos limitados. Nós vimos na aula passada que o mal está sujeito a Deus, que o mal não é igual ao bem, que o mal é inferior ao bem. E nós somos maus e dominados pelo mal. Essa é a situação do ser humano. E enquanto o ser humano não reconhecer a sua fragilidade, a sua debilidade, ele não pode se arrepender dos seus pecados. Só pode se arrepender dos pecados quem se considera pecador, quem assume que é um miserável pecador. Esta era a pregação de João Batista, e Lucas deixa bem registrado isso. Nós precisamos ser salvos. Em Lucas capítulo 3, versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Todos precisam ser salvos e precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Olha a continuação da pregação de João Batista. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Os judeus eram muito vaidosos. Nós somos filhos de Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Isso não quer dizer nada, irmãos. Nós precisamos da salvação.
Nós somos maus. E João Batista era bem claro, todo mundo precisava da salvação. Toda a carne verá a salvação de Deus. Mesmo soldados, que eram a classe privilegiada na Roma imperial, como os publicanos, que eram rejeitados pela sociedade judaica, considerados traidores. A multidão ia ao encontro de João Batista. Os publicanos iam ao encontro de João Batista. Os soldados iam ao encontro de João Batista. E João Batista tinha uma mensagem para cada um deles, porque todos eles precisavam de salvação. O homem é limitado. É isso que Lucas está mostrando. A humanidade é perdida, é má, depravada e precisa de Jesus. E ao longo do seu evangelho, Lucas vai mostrando as limitações dos homens, inclusive daqueles que creram em Jesus. Veja bem que João Batista falou para a multidão que vinha arrependida se batizar. Da mesma maneira, por isso que o título da nossa lição é As Limitações dos Discípulos. Porque mesmo quando nós cremos em Jesus, nós continuamos imperfeitos. Nós somos santificados, mas nós não somos perfeitos. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, isso fica bem claro. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós, quando cremos em Jesus, somos santificados, somos separados do pecado. Jesus tira o nosso pecado, perdoa os nossos pecados. Nós entramos em comunhão com Deus, mas continuamos imperfeitos. Tanto que na igreja, Jesus coloca os dons ministeriais para o nosso aperfeiçoamento. Se o santo precisa ser aperfeiçoado, é porque ele não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Pela graça e misericórdia de Deus, somos salvos, mas continuamos imperfeitos. Somos limitados. E por isso, precisamos tomar cuidado. E Lucas mostra as limitações dos discípulos. A primeira limitação é o eu. O eu. O eu nos atrapalha. Nós vemos esta limitação lá em Lucas, capítulo 6, versículos 18 a 22. Nós verificamos aqui, aliás, é no capítulo 9, versículos 18 a 22. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Quando Deus revela a Pedro que Jesus é o Cristo, Jesus imediatamente diz que iria sofrer, padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E quem quisesse segui-lo tinha que se negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Eis a primeira limitação dos discípulos, o eu. Eu preciso me negar a mim mesmo e seguir a Jesus. Eu não posso fazer o meu próprio caminho para o céu. Eu tenho que ir pelo caminho que é Jesus. Eu tenho que seguir os passos de Jesus. Eu tenho que imitar a Jesus, porque eu não tenho capacidade de me salvar a mim mesmo. Eu preciso seguir a Jesus. E em seguindo Jesus, eu também tenho que perder a minha vida. Como ele perdeu a sua vida por amor a nós, nós devemos perder a nossa vida por amor a ele. Essa é a primeira limitação do discípulo. É a sua incapacidade que obriga que ele venha ser salvo por si mesmo. Eu sou incapaz, eu tenho eu mesmo de me negar e seguir a Jesus, fazer a vontade de Jesus. Ninguém se salva por si. Negar-se a si mesmo é despedir-se. É dar a Deus a vontade própria, as inclinações e aos desejos pessoais. Essa é a negação de si mesmo que nos cabe realizar. Negar-se a si mesmo significa viver como se nós não nos importássemos mais conosco e nossa vontade. Tomar sobre si a cruz refere-se ao fardo que devemos nos dispor a carregar. A cruz é a mais infame pena de morte que jamais existiu. Jesus compromete os seus com a morte. Ao mostrar-lhes o desfecho que esperava por ele em Jerusalém, asseverou-lhes: minha cruz mostra a vocês para onde eu conduzo. Vocês estão seguindo atrás de mim como expulsos, malditos, condenados à morte, iguais àqueles seguindo atrás de mim, iguais àqueles que carregam sua cruz para o local de execuções. Para essas pessoas o mundo passou e a vida está encerrada. O que ainda tem diante de si é somente infâmia, dor e morte. São palavras de Fritz Heinecker, comentarista de Lucas, que nós colocamos aqui em nosso esboço. Eu sou limitado. Eu não posso me salvar a mim mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo. Dar a Deus a minha vontade, as minhas inclinações, aos meus desejos pessoais e seguir a Jesus. E quando eu não faço isto, eu cometo alguns erros. E os discípulos de Jesus cometeram estes erros. O primeiro erro é o desejo de ser maior. E em duas oportunidades, Lucas mostra que os discípulos brigaram entre si para saber quem era o maior. A primeira vez, na ausência de Jesus, está em Lucas capítulo 9, versículo 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes:
Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Quando eu não me nego a mim mesmo, quando eu deixo eu prevalecer, eu quero ser o maior. Os discípulos brigaram entre si, na ausência de Jesus. Lucas não explica isso, que foi na ausência. Os outros evangelistas explicam. Mas Lucas deixa entender isso, porque ele diz que Jesus viu o pensamento dos corações. Ou seja, quando Jesus chegou, eles pararam de falar, mas no seu coração estava dizendo, eu sou o maior, eu que sou maior, eu que sou o maior. Isto é uma limitação dos discípulos. Quando você vê o desejo de ser o maior, a discussão pelo poder, a briga pelo poder no meio da igreja, é porque não estamos servindo a Jesus como se deve. Porque quem se nega a si mesmo, ele abandona, como diz Friedrich Rinecker, os seus desejos pessoais. E, portanto, ele não quer ser o maior. Mas o que nós vemos hoje, irmãos? Nós vemos a briga pelo poder dominando as igrejas. Quantas igrejolas são criadas, quantos ministérios são criados, quantas denominações são criadas, única e exclusivamente porque o cidadão quer ser o chefe, ele quer ser o maior. Mas Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E Jesus pegou um menino, colocou no meio deles e diz, olha, quem não me recebe como um menino, quem não se submete a mim, quem não nega a si mesmo, não pode me seguir. Quem entre vocês for o menor, esse é que é grande. Irmãos, a luta pelo poder, que já existia entre os apóstolos, continua existindo hoje. Não se escandalize com as coisas que nós temos visto por aí. É sinal dos tempos. É sinal da apostasia espiritual. Não deixe de servir a Jesus por causa de briga de poder. Mas seja como um menino. Receba Jesus como um menino. Não queira ser grande. Não queira ser o maior. Queira ser o menor. Negue-se a si mesmo. E você chegará ao céu. Deixem as pessoas brigarem pelo poder. Deixem as pessoas fazerem todas as estrepulias possíveis para ser o presidente da convenção, para ser o pastor presidente, para ser o dono da igreja. Deixe eles fazerem isso. Mas receba Jesus como menino. Porque nós precisamos receber Jesus como menino. Ser humildes para chegar ao céu. A segunda vez que houve o desejo dos discípulos ser o maior, está registrado lá em Lucas 22. É lá na última ceia, que na verdade é a última Páscoa, nós vamos ter uma lição sobre esse assunto, mais para frente. Quando Jesus está instituindo a ceia, quando Jesus está celebrando a Páscoa com seus discípulos, próximo à sua paixão e morte, os discípulos brigam para saber quem é o maior. E é interessante, irmãos, nessa primeira passagem que nós lemos, foi quando Jesus pela primeira vez disse que iria padecer. E os discípulos brigaram para ver quem era o maior. Agora Jesus está a ponto de começar o seu sofrimento, a sua paixão e a sua morte. E os discípulos estão brigando para saber quem é o maior. É triste isso. É triste. Porque, na verdade, o que nós percebemos? Enquanto Jesus está falando sobre o sacrifício, eles estão falando sobre o poder. Enquanto Jesus está falando sobre abnegação, entregar-se pelo homem, os discípulos estão
querendo mandar uns nos outros. Lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 24, está escrito: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Foi na frente de Jesus agora. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Quando os discípulos começaram a brigar para ver quem era o maior, Jesus diz: o maior é aquele que serve. Eu sou o maior entre vocês, e eu estou servindo vocês aqui na Páscoa, na refeição da Páscoa. Então, a lógica da igreja, a lógica do reino de Deus, não é a lógica do poder. Isso prevalece entre os gentios, entre os incrédulos. A lógica é a lógica do serviço. É maior, quanto maior, mais serve. Nós estamos aqui para servir o outro, não para mandar no outro. Quando nós não nos negamos a nós mesmos, nós queremos mandar. Mas Jesus nos chamou não para mandar, nos chamou para servir. Essa é a primeira limitação que existe. É o eu. E o eu nos leva a querer o poder, a desejar ser o maior. Mas nós não estamos aqui para mandar. Nós estamos aqui para servir. E quando servirmos, não devemos de maneira nenhuma nos exaltarmos pelo serviço. Lucas nos mostra isto muito bem. Lá em Lucas 17, no versículo 10. Assim vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Primeiro eu tenho que ser servo e não querer mandar. Segundo, quando eu fizer o que Deus me mandou, não se autoglorifique, porque você não fez mais do que a sua obrigação. Você não fez mais o que devia fazer. Essa é outra limitação dos discípulos. Hoje muitas pessoas trabalham muito para a obra de Deus, fazem muita coisa e acham que devem ser glorificados pelo que fizeram. Tem uma folha de serviços prestados e querem que as pessoas os glorifiquem pelo que eles fizeram. Mas Jesus diz: quando vocês fizerem tudo o que eu mandar fazer, digam: somos servos inúteis, porque só fizemos o que devíamos fazer. Nós temos que controlar o nosso eu, irmãos. Controlar o nosso eu. Não querer ser o maior, nem tampouco querer mandar. Mas também, quando formos servos, não queremos nos glorificar por aquilo que fizemos. Mas existe um outro erro que decorre do fato de eu não me negar a mim mesmo. É o erro do sectarismo. O que é sectarismo? É você querer se separar dos outros, se achando melhor do que os outros. Criar o seu mundinho. Se separar do mundo, das pessoas, porque você é salvo, é santo, e você não pode se misturar com as pessoas. Nós temos que ser santos, mas santo não é separado das pessoas. Santo é separado do pecado.
E quando nós não cumprimos a negação de nós mesmos, nós nos achamos melhores do que os outros e nos separamos dos outros, achando que nós somos melhores do que os outros. E isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles se acharam melhores do que os outros. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 49. E respondendo João, disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsava, vimos que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. João, o discípulo amado, ele chega para Jesus, muito zeloso, e diz: olha, nós achamos um cidadão ali que estava expulsando demônios no teu nome, mas ele não anda com a gente, então nós proibimos. Quem pensa que ele é para expulsar demônio no teu nome se não segue a gente, se não é do nosso grupo? Mas Jesus diz: olha, você não devia ter proibido, não. Não proíba ninguém. Porque quem não é contra nós, é por nós. Os discípulos foram sectários. Só o nosso grupinho que pode expulsar demônio em nome de Jesus. Só quem está aqui com Jesus. Ninguém mais pode. Nós somos os melhores. Mas Jesus diz: não, não é assim. Eu tenho esse grupo, eu escolhi vocês, vocês estão aprendendo comigo, mas isso não impede que eu use outras pessoas de outros grupos e de outros lugares para fazer a minha obra. As organizações humanas, irmãos, elas são inferiores ao reino de Deus. E hoje, muitas vezes, nós somos sectários. Os irmãos já não ouviram alguém dizer: só a minha igreja que salva. Só a minha igreja que é certa. Só a minha denominação é que vai para o céu. Isso é sectarismo, irmãos. Nós somos das Assembleias de Deus. Deus nos chamou nas Assembleias de Deus. Nós somos pentecostais. Estamos nas Assembleias de Deus e entendemos que as Assembleias de Deus têm a melhor interpretação das Escrituras. Mas nós não podemos dizer que só quem é da Assembleia de Deus é que vai para o céu. Não, porque a Assembleia de Deus ela é menor do que o reino de Deus. Porque a Assembleia de Deus foi uma organização criada por homens, movidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, mas é uma denominação criada por homens, que faz parte da igreja. Esta igreja, sim, edificada por Jesus. Não podemos sobrepor a nossa denominação ao reino de Deus. E Jesus ensina aqui: quando nós não nos negamos a nós mesmos, nós nos tornamos sectários. E nós não podemos ser sectários. Não somos os melhores. Não somos os únicos certos. Mas somos servos de Deus, que pela sua graça e misericórdia foram salvos, e que precisam negar a si mesmos para poder chegar ao céu. Os apóstolos quiseram ser maiores. Os apóstolos quiseram glorificar o seu serviço. Os apóstolos se acharam melhores do que outros e estavam errados. E como aconteceu com os apóstolos, também pode acontecer conosco. Por isso, irmãos, não sejamos sectários. Não desejemos ser os maiores. Não queiramos mandar em ninguém. E, sobretudo, quando formos servos, reconheçamos que só fazemos o que devíamos fazer. Esta é a primeira limitação que Lucas apresenta dos discípulos. Qual é a segunda limitação? É a falta do amor ao próximo. Nós somos maus e nós não temos a tendência de amar o próximo.
Nós só amaremos ao próximo se o amor de Deus vier ao nosso coração. E os discípulos, mesmo vendo o exemplo de Jesus, que era compassivo, que queria o bem do próximo, que sentia o sofrimento do próximo, que ia em busca e em direção ao próximo, que curava as enfermidades, expulsava os demônios, curando os oprimidos do diabo, fazendo bem, os discípulos, por serem homens imperfeitos, muitas vezes faltaram com o amor. E a primeira demonstração desta falta de amor para com o próximo é no episódio de Samaria, que está lá em Lucas capítulo 9, versículos 52 e seguintes. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Jesus estava indo para Jerusalém, para uma festividade. E passou por Samaria, porque da Galileia ele tinha que passar por Samaria. E os irmãos já sabem, nós já falamos aqui, que Lucas, ele coloca o seu evangelho em 3 momentos. Jesus em Nazaré, Jesus na Galileia, Cafarnaum, e Jesus em Jerusalém. E agora ele já está passando, Jesus saindo da Galileia, indo para Jerusalém. E ele tem que passar por Samaria. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Havia uma rixa entre eles, histórica. E quando Jesus vai a uma aldeia de samaritanos para ter pousada, como eles sabiam que Jesus estava indo para adorar em Jerusalém, eles não quiseram dar a pousada para Jesus. E Jesus, então, Tiago e João, cheios do poder de Deus, disseram: Senhor, o Senhor quer? Nós mandamos fogo do céu que vai consumir esta aldeia, porque eles estão cometendo o disparate de negar pousada para o Messias. Mas Jesus olhou para eles e disse: não foi para isso que eu vim. Eu não vim para destruir os homens. Eu vim para salvar os homens. Vocês têm que ter amor ao próximo. Vocês têm que querer o bem ao próximo. Vocês não podem querer se vingar. Mesmo injustiçados, vocês devem fazer o bem. A missão de vocês é fazer o bem, é continuar a minha obra, que eu andei fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, como Pedro disse lá na casa de Cornélio, em Atos 10 e 38. Jesus veio fazer bem, e eu e você somos o corpo de Cristo, e temos que fazer bem, mesmo quando as pessoas nos fazem mal. É o que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, no versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu não quero que ninguém desça fogo do céu para matar as pessoas. Eu não vim matar as pessoas, eu vim salvar as pessoas. Mesmo eles não me dando pousada, mesmo eles me injustiçando, mesmo eles me difamando, mesmo eles fazendo mal contra mim, eu tenho de fazer bem. Foi para isso que eu vim. E vocês têm que continuar a minha obra. Irmãos, nós como discípulos, nós temos que aprender a fazer o bem. Não podemos, irmãos, deixar de amar o próximo, ainda que o próximo nos faça mal. Nós devemos retribuir o mal com o bem.
É por isso que certos hinos hoje, irmãos que estão por aí, pseudo-hinos, que estimulam a vingança, não é coisa de Deus. A igreja não tem que se vingar, não tem que fazer oração contrária, não tem que pedir que a mão de Deus caia sobre fulano, sobre cicrano. Não, nós estamos aqui para fazer o bem. Nós somos imperfeitos. A nossa tendência é fazer o mal, é pensar em nós mesmos. Mas nós temos que recorrer a Jesus para aprender a fazer o bem. Jesus disse para Tiago e João, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês agora têm que ter o meu espírito. E o meu espírito é para salvar, é para fazer bem. Não é para fazer mal. Não é para lançar juízo. E dentro deste contexto, vem o perdão. Jesus falou sobre o perdão lá no capítulo 17 de Lucas. Nós temos que perdoar. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por que vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Como nós viemos fazer o bem, como o nosso espírito é o Espírito de Deus que veio fazer bem, nós precisamos perdoar o irmão. É uma limitação. E os discípulos aqueles foram sinceros. Quando Jesus disse que o perdão tinha que ser ilimitado, que eu sempre tinha que perdoar o irmão, eles viram que não tinham condição de fazer isso. E pediram a Deus, acrescenta-nos a fé. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com relação ao perdão. O perdão que nós damos é condição para o perdão que Deus nos dá. Está lá escrito em Mateus, capítulo 6. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se porém, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É coisa séria, irmãos. Nós por nós mesmos não perdoamos, mas nós temos que pedir a Deus. É como diz um ditado popular. Errar é humano, perdoar é divino. Mas é você quem tem que perdoar. E se você não perdoar, Jesus não vai te perdoar. Jesus contou uma parábola, que é a do credor incompassivo, para ilustrar isso. Está lá no Evangelho segundo Mateus. Aquele credor foi perdoado pelo rei, uma dívida impagável, e depois não perdoou uma dívida bem menor que alguém tinha com ele. E por isso perdeu o perdão do rei. Cuidado, nós temos que perdoar. Sabemos que pela nossa natureza nós não perdoamos, mas temos que estar em comunhão com Deus. O Espírito Santo tem que nos dominar. E quando o Espírito Santo nos domina, nós perdoamos. Os discípulos ficaram abismados, porque havia 2 correntes de pensamento entre os judeus. Uma corrente dizia que se tinha que perdoar uma vez. Se a pessoa voltasse a errar, não tinha mais direito a perdão. E outra corrente dizia
que você podia perdoar até 7 vezes, porque existe um provérbio que diz que o justo cairá 7 vezes e se levantará. Depois que você tivesse perdoado uma pessoa 7 vezes, não podia perdoar mais. Mas Jesus disse que se ele pecasse 7 vezes num dia só contra você, você teria que perdoar. O perdão é ilimitado. E os discípulos se assustaram com aquilo. Os mais liberais achavam que havia um limite de 7 vezes para o perdão. Mas Jesus disse, não tem limite para o perdão. Você tem que perdoar sempre. E os discípulos disseram, olha, então acrescenta-nos a fé. Não é possível por nós mesmos perdoarmos tanto. E eles tinham razão. É uma limitação nossa. E nós precisamos pedir a Deus que nos conceda fé para perdoar. Porque nós precisamos perdoar para ser perdoados. O cristianismo trouxe o perdão. O perdão que restaura o homem. O perdão que restaura os relacionamentos. O perdão que gera a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo. O perdão que é a expressão do amor. Aprendamos a perdoar. E para perdoar, nós precisamos ter fé. E precisamos reconhecer como os discípulos que a nossa fé é pequena. Jesus não gosta de fé pequena. Por isso nós precisamos desenvolver a nossa fé. E Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos disseram, acrescenta-nos a fé, Jesus disse, e disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Irmãos, aqui nós precisamos tirar um erro que muitas vezes muitas pessoas cometem. Dizem que nós precisamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus não disse isso. O texto diz, se tivesseis fé como o grão de mostarda. E o que quer dizer isso? Vamos ler lá em Marcos, capítulo 4, versículo 31 e 32. Marcos 4, 31 e 32. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Quando Jesus disse que nós devemos ter uma fé como um grão de mostarda, ele está dizendo isso. É uma fé pequena, mas que se desenvolve. A mostarda é a menor das sementes, mas quando ela é semeada e ela vinga, ela gera a maior das hortaliças. Não é para ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. Porque Jesus não gosta de fé pequena. Se você for no Evangelho, você vai ver Jesus sempre censurando as pessoas que têm fé pequena, que têm pouca fé. No Evangelho segundo Lucas, só para nós ficarmos em Lucas, que é o tema do nosso trimestre, depois que Jesus acalmou a tempestade, ele disse assim, onde está a vossa fé? Ele repreendeu os discípulos, porque não confiaram nele. Ainda em Lucas, no capítulo 12, versículo 28, Jesus diz assim,
E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Jesus nunca gostou de fé pequena. Ele sempre elogiou quem tem fé grande. Vamos ver um elogio aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Jesus elogiou o centurião de Cafarnaum pela fé grande que ele possuía. Então não é para ter fé do tamanho do grão de mostarda. É para ter uma fé como um grão de mostarda. Uma fé que é pequena, mínima. Porque assim é a fé do homem, é a fé natural do homem. Mas uma fé que pode se desenvolver se nós tivermos comunhão com Deus. Se nós nos santificarmos, esta fé vai aumentar. E o que é que aumenta a minha fé, irmão Caramuru? São os meios de santificação. A palavra de Deus aumenta a nossa fé. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, quer dizer, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A fé ela pode ser aumentada no evangelho, no poder de Deus, na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus aumenta a nossa fé. A oração aumenta a nossa fé. Quando nós oramos, nós nos santificamos. E quando nós nos santificamos, a nossa fé é aumentada. O jejum, que reforça a oração, aumenta a nossa fé. Porque é o poder de Deus que vem sobre nós. O temor a Deus também é um meio de santificação. Em 2 Coríntios 7:1 é dito que pelo temor a Deus a nossa santificação é aperfeiçoada. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, nossa fé é aumentada. E quando nós participamos dignamente da ceia do Senhor, nós nos fortalecemos. Porque Paulo diz que quando nós participamos indignamente da ceia do Senhor, existem fracos, doentes e muitos que dormem. Isso quer dizer que quando nós participamos dignamente da ceia do Senhor, nós nos fortalecemos, nós temos saúde espiritual e nós temos vida e vida com abundância. A fé, ela tem que ser desenvolvida. É uma limitação que nós temos. Nós temos uma fé muito pequena. E Jesus não gosta de fé pequena. E eu e você precisamos crescer na fé. Precisamos crescer na fé. Precisamos que a nossa fé seja um grão de mostarda, que sendo a menor das sementes, gera a maior das hortaliças, com grandes ramos que as aves do céu se aninham nela. Precisamos ser homens e mulheres de oração, porque a oração aumenta a nossa fé. Precisamos saber orar.
E eis uma limitação dos discípulos. Eles não sabiam orar. Lucas 11:1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nós temos que aprender a orar. E Jesus então ensinou a oração dele, a oração do Senhor, o chamado Pai Nosso, que não é uma reza, não é para você ficar repetindo, mas é um modelo de oração que nos ensina a orar. Irmãos, nós temos que pedir a Deus que nos ensine a orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Lucas mostra Jesus, o homem perfeito, sendo um homem de oração. Existem várias passagens, nós colocamos aí em nosso esboço, várias passagens das Escrituras, dizendo que nós devemos, que Jesus orava. E nós precisamos orar. Jesus orou até na hora da morte. Está lá em Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Jesus morreu orando. Jesus viveu orando. Para nos dar o exemplo. Para mostrar que nós precisamos saber orar. Ensina-nos, Senhor, a orar. Que nós tenhamos uma vida de oração. E nós precisamos tanto da oração, como também do jejum. Jesus foi bem claro nisso. Lucas capítulo 5, versículo 33. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Os discípulos de Jesus não jejuavam enquanto Jesus estava fisicamente entre eles. Mas Jesus diz: quando eu sair, quando eu me ausentar fisicamente de vocês, vocês vão ter que jejuar. Os discípulos precisam orar e jejuar. É uma limitação que nós temos, irmãos. Nós precisamos jejuar e orar. Ter uma vida de oração e de jejum. Só assim nós vamos aumentar a nossa fé. E só aumentando a fé, nós vamos perdoar. É uma limitação que nós temos. A falta de amor ao próximo. A natureza pecaminosa que nós temos nos faz a não amar o próximo. Mas nós precisamos amar o próximo. Porque Jesus amou o próximo. Morreu pelo próximo. E para isso, nós precisamos ter fé. Porque quem ama o próximo não quer o mal do próximo, como Tiago e João quiseram. Quem ama o próximo, perdoa o próximo. Mas para perdoar o próximo, precisa ter fé. Para ter fé, precisa aumentar a sua fé. Precisa se santificar. Precisa ter a palavra de Deus, a oração, o jejum, o temor a Deus, a participação digna na ceia do Senhor. Mas há uma outra limitação dos discípulos. A terceira limitação dos discípulos era a hipocrisia religiosa, que Jesus chama do fermento dos fariseus. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 1, está escrito: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Irmãos, há um grande problema entre os homens imperfeitos. É eles se transformarem em homens religiosos. É eles se transformarem em pessoas religiosas.
que servem a Deus na aparência, no exterior, que falam e ensinam a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Essa é a hipocrisia religiosa. É pregar e não viver. É ensinar e não viver. A mais dura censura de Jesus, o discurso mais duro de todo o ministério terreno de Jesus, foi contra a hipocrisia religiosa, contra os fariseus. Em Lucas, esse discurso está registrado no capítulo 11, nos versículos 37 até 53. Jesus disse, e o Senhor me disse, no versículo 39, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Jesus abomina quem prega e ensina e não vive o que prega e ensina. E essa é uma limitação dos discípulos. Se nós não tivermos uma vida espiritual sincera, nós cairemos neste mesmo erro. O erro do fermento dos fariseus. O erro da hipocrisia religiosa. Nós precisamos praticar aquilo que nós ouvimos de Jesus. O verdadeiro discípulo, ele tem que praticar. Isso não é fácil. Jesus disse que não era fácil. Lá em Lucas, capítulo 16, ele disse o seguinte, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. É esse esforço, essa luta pela santificação, essa obediência à palavra de Deus, que fará com que nós não sejamos hipócritas religiosos, não sejamos os modernos fariseus. E nós precisamos de Jesus para isso. Por isso que nós precisamos nos santificar, buscar a Deus, meditar nas Escrituras, orar, jejuar, para praticar aquilo que nós ouvimos de Jesus. E aí sim, nós poderemos entrar no reino de Deus. Precisamos de Jesus. Fujamos da hipocrisia religiosa, irmãos. Não sejamos fariseus, que tinham vestes de santos. Eram a referência do povo. Mas Jesus diz, no seu interior existia rapina e maldade. Quando nós temos uma vida espiritual sincera, nós não tememos os homens, só tememos a Deus. Lá em Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5, Jesus diz, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Há alguns dias atrás, nós vimos alguns cristãos do Egito serem decapitados por aqueles terroristas do Estado Islâmico, porque não negaram a Jesus. Eles temem a Deus e não aos homens. Quem tem uma vida espiritual sincera sabe que o seu destino é o céu. E por isso ele não teme quem pode matar. Aqueles guerrilheiros, aqueles terroristas, tiraram a cabeça daqueles nossos irmãos, mas não puderam impedir que os nossos irmãos entrassem no paraíso. Tenhamos uma vida sincera com Deus. Fujamos da hipocrisia. Porque a hipocrisia, irmãos, ela vai ser revelada. Olha o que está escrito, o próprio Jesus disse.
Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porque tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. A hipocrisia é uma tolice. Você finge que é crente, mas Deus sabe que você não é. E revelará isto a seu tempo. Nós temos que nos cuidar. Nós temos que ter o olho bom. Lucas 11:34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Tenhamos o olho bom, o olho das coisas de Deus, e todo o nosso corpo será bom. E nós teremos uma vida espiritual sincera diante de Deus. E a última limitação dos discípulos é a falta de desprendimento dos bens materiais. Os discípulos tinham também este problema com os bens materiais. Nós temos uma lição que falaremos sobre Jesus e o dinheiro. Por isso falaremos aqui de passagem sobre este episódio, sobre esta limitação. E por 2 vezes, Lucas trata deste assunto no seu evangelho. O primeiro é lá em Lucas, capítulo 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Nós não podemos nos prender às coisas materiais. Hoje existe um evangelho materialista, onde as pessoas buscam Jesus para ter coisas materiais. Mas Jesus diz: guardai-vos da avareza. O homem tem inclinação a ser avarento, a se prender às coisas desta vida, às riquezas materiais. Jesus, depois que este moço foi ao encontro dele, para que Jesus entrasse na briga da herança da sua família. Jesus não entrou na briga da herança. Jesus não veio para deixar ninguém rico, irmãos. Jesus não veio para dar dinheiro para ninguém. Jesus veio nos salvar e nos levar para o céu. Tem muita gente no encontro de Jesus pedindo dinheiro. Isso é limitação dos discípulos. Jesus diz: não seja avarento. Se você for avarento, você será idólatra. Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que a avareza é idolatria. E onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. O nosso coração tem que estar no céu. O nosso tesouro tem que estar no céu. Nós somos salvos para ir para o céu. Não fique preocupado. Não dê prioridade às coisas materiais. Jesus, ao responder para este homem, que queria que Jesus lhe desse a herança, Jesus contou a parábola do rico insensato, daquele que se preocupou com os bens materiais e, quando tinha bens para o resto da vida, foi pedida a sua alma. E ele era um louco, porque não tinha se preocupado em preparar a sua alma. Tinha gastado toda a sua energia nas coisas materiais. E Jesus conta a parábola do rico insensato e depois ainda fala sobre a prioridade que nós temos que dar às coisas de Deus. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 31. Aliás, capítulo 12, versículo 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas materiais são acréscimos. Nós temos que buscar com prioridade
o bem-estar da nossa eternidade, o reino de Deus. E a segunda vez que Lucas relata esta necessidade que temos de nos desprender dos bens materiais é no diálogo com o chamado mancebo de caridade, lá em Lucas, capítulo 18. Lucas chama este moço de príncipe. E naquele diálogo, Jesus mostra que aquele príncipe, apesar de ter muitos bens, queria a vida eterna. Ele foi perguntar para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Ele mesmo reconhece que a abundância de bens que ele tem não lhe dá a vida eterna. E Jesus então manda que ele venda tudo, reparta com os pobres e o siga. Mas aquele moço saiu triste, porque ele era muito rico. Ele tinha o seu coração nas coisas materiais. E por isso não alcançou a salvação. Irmãos, nós somos imperfeitos. Precisamos de Jesus para ser salvos. Mas existem esses riscos que nós devemos evitar. Temos que nos negar a nós mesmos, para não querermos ser o maior, nem mandarmos nos outros, para não querermos nos glorificar pelo que fazemos para Deus. Não podemos ser sectários, nos achando melhores do que os outros. Nós somos maus, somos limitados, e nós temos que amar o próximo. E para isso nós temos que pedir a Deus misericórdia. Temos que retribuir o mal com o bem. Temos que aprender a perdoar. E para perdoar nós temos que ter fé. E para ter fé nós temos que nos santificar. E precisamos ter uma vida espiritual verdadeira e sincera. Não falando e não fazendo, mas vivendo o evangelho que nós pregamos. Desprendidos das coisas materiais. Temendo a Deus e não aos homens. E desta maneira, de fé em fé, o Senhor vai nos fazendo crescer. E no dia da sua vinda, alcançaremos a estatura de varão perfeito. Amém.